no telão, gravando a partir de agora em CD e DVD. Predestinação, um desígnio de Deus, um plano de Deus, um projeto de Deus, um propósito de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos começar com a carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios 2, versículos 6 e 7. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Tem algo que você vai conhecer hoje, que é para a sua glória, pré-ordenado por Deus desde a antiguidade. Vamos orar? Peça que Deus fale, peça que Deus revele mistérios nesta hora. Senhor Jesus Cristo, Deus justo, Deus verdadeiro, Deus de toda graça, nós estamos agora, Jesus, alinhando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é a autoridade máxima na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério, na nossa família. E nós nos rendemos diante da Tua palavra, diante da Tua soberania, ó Pai. Por isso agora, Jesus, nós levamos os nossos pensamentos cativos, presos em obediência a Cristo. Que nenhum pensamento, lógica, razão possa agora, Senhor, se insurgir contra a Tua revelação, porque ela é crucial, ela é importante, Jesus, para a nossa vida, para a estabilidade da nossa vida, para a nossa segurança nesta terra, a segurança quanto ao que virá e até a vida eterna, Jesus. Revela-nos os Teus mistérios, Pai. Aquilo que nós lemos, que estava oculto desde os tempos eternos, mas que aprova o Senhor nos revelar. Que ninguém fique aqui sem entender, Jesus, o significado da sua vida, o que está fazendo nesta terra, para o que veio, Senhor. Ó Jesus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos agora. E eu, Senhor, que eu seja instrumento de glória para Ti, Jesus. Usa o meu intelecto, os meus lábios, meu corpo, meu físico, as minhas emoções. Usa tudo que é Teu, Senhor, para transmitir o recado que vem do trono da Tua graça àqueles que de antemão o Senhor amou. Em nome de Jesus, nós glorificamos a Deus nesta hora por esta palavra e dizemos amém e amém. Para a glória de Deus, glorifiquemos ao Senhor. Glória a Deus. Obrigada, pastora Silmara. Meus irmãos amados, filhos na fé, família bendita sobre esta terra, preciosos aos olhos de Deus. O estudo da revelação da graça que nós já começamos no domingo próximo passado, acerca da predestinação, acerca do para que nós fomos criados por Deus, a sua imagem, a sua semelhança. E esse estudo de hoje sobre a predestinação não é um estudo apto para religiosos, para pessoas ritualistas, mas é para ser ministrado entre os experimentados, disse Paulo. Quer dizer que este estudo é para gente madura. Diga, maduros. Então, o que eu vou lhes mostrar a partir de agora, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com a mente de Cristo que nós recebemos e que, uma vez ativada, nos faz entender mistérios que estavam ocultos. Diz em 1 Coríntios 2,16: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem está em Cristo tem a mente de Cristo. Então, diga com fé, diga, eu tenho a mente de Cristo. Esses ensinamentos é para os que têm a mente de Cristo. Estes ensinamentos são para os que querem os conselhos de Deus, a direção de Deus, querem entender os planos, os propósitos, os desígnios de Deus. 1 Coríntios 2,13, Paulo diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana,
mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, nós temos a obrigação de conferir, nós temos a obrigação de fazer um juízo, formular uma ideia, conferindo com a Bíblia, daquilo tudo que é ensinado na igreja. Nós temos que conferir com a palavra. As pessoas estão aí pagando altos preços, carregando fardos pesados, sendo escravas de muitos sistemas religiosos, porque não aprenderam, não lhes foi ensinado que devem conferir tudo. Coisas espirituais se conferem com espirituais. E se elas conferissem, elas rechaçariam e sairiam fora disto que está acontecendo aí fora, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eclesiastes 7, 27, o pensador também diz assim: eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Isso aqui é tremendo. Conferindo uma coisa com a outra, para que a respeito de cada assunto, a gente possa formar o nosso juízo. Então nós vamos conferir coisas umas com as outras, para formarmos um juízo a respeito de Deus, e formarmos um juízo a respeito da doutrina da predestinação. A maioria do povo de Deus não tem um juízo formado a respeito de nada. Aliás, não tem um juízo formado a respeito do próprio Deus. Poucos são aqueles que conferem uma coisa com a outra. Poucas são as pessoas que comparam os versículos para formarem um juízo. Nós, neste ministério, formamos um juízo a respeito da nossa identidade. Formamos um juízo a respeito da nossa predestinação, das doutrinas todas que aqui se ensinam. Em 1 Coríntios 2,7, Paulo diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Quer dizer que aquilo que Paulo fala era mistério, era sabedoria do alto. Outrora, no passado, esta sabedoria de Deus estava oculta. Estes mistérios estavam ocultos. Isto significa que você precisa captar a mensagem. A graça de Deus não tem nada a ver com carne. A graça de Deus não tem nada a ver com a tradição religiosa. Deus teve esta palavra oculta, palavra que Ele pré-ordenou desde a antiguidade para a nossa glória. É para o auge, o ápice das nossas vidas. Quando você compreende o que é a sabedoria predestinada, quando você compreende o que são os desígnios de Deus, o que é a predestinação, você está aprendendo pura sabedoria de Deus, que será para a sua glória. Então, o que você aprende de mistério revelado em nosso ministério, não é para o seu mal, não é para a sua queda, não é para você titubear, não é para a sua confusão, é para a sua glória. Diga, o que eu aprendo é sabedoria de Deus. Diga, outrora oculta, porém agora revelada. Diga, isso é para minha glória. Muito bem. Então, hoje eu vou começar a lhe mostrar um pouco mais das suas raízes. De onde você veio, o que você está fazendo aqui, mas acima de tudo, para onde você vai. Você vai conhecer a origem que você tem em Deus, a origem do seu espírito. Porque na carne, nós temos a origem dos nossos pais. Eles na carne nos conceberam. Mas no espírito, a nossa origem é outra. A nossa origem é espiritual. Por isso que esta palavra, ela é para ser exposta entre os experimentados, entre os maduros. Esta palavra não é para um neófito. O que é um neófito? Um novo convertido. Porque o novo convertido, o novo crente, ele quer saber mais é de resolver os seus problemas. Ele quer saber de cura, ele quer solução financeira, enfim, ele quer coisas práticas para sair daquela vida terrível na qual ele se encontra normalmente quando ele vem para o Senhor Jesus Cristo. Mas esta palavra é para os experimentados. O neófito ainda não é experimentado espiritualmente. O neófito não é maduro em termos espirituais.
E há muito perigo na vida neófita. Veja o que Paulo diz em 1 Timóteo 3, 6 e 7. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, neófito é uma pessoa sem experiência, é uma pessoa imatura em termos espirituais. Então, o que me agrada muito da revelação da graça de Deus é que as pessoas no nosso ministério, ao ouvirem esta palavra, elas saem da vida neófita para a vida de mestre. E é rápido isso. Quantas pessoas me dizem isso? Quantos testemunhos chegam? Bispa, eu tinha 20 anos na lei, 30 anos na lei, 50 anos na lei. Eu cheguei aqui em 1 mês, 2, eu descobri coisas na mesma Bíblia que eu não sabia, que eu nunca tinha visto, que nunca me ensinaram. Quantas pessoas chegam aqui naqueles rudimentos, aqueles leitinhos dados lá na lei, e chegam aqui, às vezes 4, 5 cultos, 6, é suficiente para a pessoa começar a entender que a vida dela é muito mais do que lhe ensinaram no legalismo. Meia dúzia de cultos na nossa igreja, eu creio, a vida muda. Porque diz lá em 1 Coríntios 2,7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, esta palavra foi pré-ordenada. Por quem? Por Deus, para a nossa glória. Isso significa que nós, neste ministério, não inventamos coisa alguma do que nós estamos dizendo. A palavra foi pré-ordenada. Isto que nós vamos ouvir hoje foi pré-ordenado. Isto é para ser glória para a nossa vida. O que Deus estabelece, ou o que Deus estabeleceu lá atrás, agora Ele está manifestando, agora Ele está trazendo à luz. O homem, ele não pode mudar aquilo que a Bíblia diz. Porque foi Deus que disse, palavra predestinada de sabedoria, ou palavra de sabedoria predestinada, pré-ordenada. Então, a igreja de hoje, como é a igreja de hoje? A igreja de hoje, ela conhece apenas a sabedoria dos homens. Ela pensa que o homem é que traça o seu próprio caminho, o seu próprio destino. Ela pensa que o homem é que decide. A igreja de hoje pensa que o homem é que aceita ou rejeita Deus, a salvação. Criou-se até uma doutrina que não está na Bíblia Sagrada, chamada livre-arbítrio. Por isso é que os pregadores não têm mais o que falar, não têm revelação. Eles vão lá para Saraiva, para a Livraria Cultura, e eles ficam lá lendo e buscando nos livros de autoajuda alguma coisa nova para trazerem para a igreja. Aí juntam lá alguns versículozinhos, né, que tenham a ver, que possam encaixar, e fazem as suas pregações. Mas isso é sabedoria humana. Isso não mexe com a vida. Isso não transforma, não cura, não traz vida, não traz novidade de vida. A sabedoria de Deus é muito maior que a sabedoria dos homens. Deus usa a sua própria palavra para gerar essa sabedoria divina em nossas vidas. João 1,17 diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, temos nós, eu pergunto, alguma coisa a ver com a lei? Temos alguma coisa a ver com Moisés? Não. Então, se eu quero conhecer a verdade, é somente pela graça que eu posso conhecer a verdade. Porque a verdade foi trazida por Jesus. E Jesus trouxe a graça e a verdade. Então eu quero conhecer a verdade somente pela graça. E se eu sou cortada pela graça, se essa palavra penetra o meu espírito, ela separa a minha alma do meu espírito, eu discerno o que é carne, o que é espírito, então eu estou diante da verdade. Não há verdade sem graça. E não há graça sem verdade. Então, quem se manifestou para trazer a graça foi Jesus. Efésios 4:30 diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Este selo, ele veio na vida dos que creem em Jesus. E este selo é para o dia da redenção. Este selo não é para o inferno. Você já é um redimido, você vai para o céu, você está selado para o dia da redenção. Pode alguém arrancar o selo do Espírito Santo? Não, não pode.
e foi Deus mesmo quem selou. Ele não volta atrás, ele não é homem para que minta, filho de homem para que se arrependa. Ele diz que as chamadas e a vocação são irrevogáveis, então uma vez selado para a redenção, selado para sempre. Romanos 16, 25 diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, olha a ousadia do apóstolo Paulo, o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, porque o evangelho dele era da graça, por revelação de que Jesus Cristo, ressuscitado, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então, Paulo veio muito depois de Pedro, Tiago, João e todos os outros que eram apóstolos da lei, porque eles pregavam o antes da cruz. Já estudamos isso, né? Paulo veio depois da ressurreição. E ele disse, o meu evangelho. O evangelho revelado a Paulo é uma palavra de graça, genuína, o único que pode ser chamado de verdadeiro evangelho. Então a palavra anunciada pelo apóstolo Paulo é a revelação final, é o clímax, é o máximo que há de conhecimento, de revelação. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos basear muitos dos conhecimentos sobre predestinação nas cartas do apóstolo Paulo, na revelação da própria graça de Deus. Quando você conhece as 14 epístolas de Paulo, você pode conhecer as evidências da graça de Deus no resto da Bíblia Sagrada inteirinha. Só Paulo teve a revelação, a clareza, a evidência do que é realmente evangelho. Então, se alguém lhe diz, por exemplo, que você vai para o inferno, eu lhe pergunto, isso é uma boa notícia ou uma má notícia? Se eu chegasse aqui, pecador miserável, você vai para o inferno. Isso é boa nova? Não, isso é uma péssima notícia. Isso é uma má notícia. Então, eu não posso chamar ninguém de pecador miserável. Não posso mandar ninguém para o inferno. Por quê? Porque a pregação do Cristo ressuscitado, anunciada pelo apóstolo Paulo, essa pregação faz, na verdade, uma pessoa ser cristã de verdade. Não temer acusações, não temer expressões de maldição, não temer aquilo que a Bíblia diz que não é a verdade. Então é muito importante, porque se não for a pregação de Cristo, segundo a graça de Deus, não há cristianismo de verdade. Eu sei que eu estou afirmando coisas bem fortes, mas assim, se não se prega a graça, a verdade, o cristianismo legítimo não existe. E isso é muito dramático, porque você sabe que o que está aí fora é um grande sincretismo religioso, não é? É uma mistura de cristianismo com um monte de ismos mais, e tudo que interessa ao povo entrou dentro da igreja de Deus, e as pessoas fazem uma miscelânea chamando isso de evangelho. Não é evangelho, nem nunca foi. Muitas pessoas estão perdendo as suas almas dentro desses lugares chamados de igreja, que até usam a Bíblia, até de vez em quando, pela misericórdia de Deus, vem lá um milagre, mas não são cristãos de verdade. Mateus 7, 21 a 23 diz, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que coisa tremenda, não é? Então, você pode me perguntar, é possível uma pessoa ver milagres, profetizar, expelir demônios e ser da iniquidade? É possível. A Bíblia Sagrada diz que sim, Jesus disse que sim. Pode fazer tudo isso e ter por trás um espírito iníquo, fazendo sinais e prodígios da mentira. Então veja o perigo de uma pessoa estar dentro de uma igreja, achando que Jesus está lá, que tudo aquilo é de Deus, mas no fundo ela está perdendo a sua vida, perdendo a sua alma. Muitas pessoas estão reivindicando coisas, mas essas pessoas não são salvas, porque nunca lhes apresentaram Jesus Cristo ressuscitado, a sua graça e a sua verdade. Romanos 11, 25 e 26 diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis
este mistério. Ninguém aqui vai ignorar mais nada, porque você não é ignorante. Quando o mistério não é revelado, nós somos ignorantes em relação àquilo. Mas Paulo fala que você não pode ignorar este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, para que você não pense coisa da sua cabeça. Que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Então, o que fez Deus? Para você entender os dois povos, porque nós vamos ter que entender predestinação, e predestinação é para os gentios. E os nossos irmãos de Israel, os nossos irmãos judeus, Deus endureceu a Israel para que nós, gentios predestinados, tivéssemos chance de salvação. Se Deus não tivesse endurecido o coração dos israelitas, e eles tivessem recebido a Jesus como Senhor, nós, gentios predestinados, não seríamos salvos. Estávamos condenados. Então, através da revelação da graça, é que os planos divinos são conhecidos. Se Deus não revela a sua graça, nós não entendemos nada disso. É através da revelação da graça de Deus que os segredos de Deus são abertos ao povo, àqueles que Ele ilumina os olhos do coração. 1 Coríntios 2, 10 e 11 diz: mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Diga graças a Deus. Diga mistérios que estavam ocultos, Deus me revelou. Diga pelo Espírito. Quer dizer que não foi a Bispa Solange, foi o Espírito Santo de Deus que fez essa obra na sua vida, não é? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, se nós passamos a conhecer coisas de Deus, é porque o Espírito de Deus está nos revelando, porque nós não teríamos outra forma de conhecer estas coisas que estavam em mistério. Então, para eu conhecer coisas de Deus, para eu ter a certeza da minha salvação, só se o Espírito Santo revelar a minha vida. A mente racional, a mente humana, a mente lógica, empírica, não entende isto que eu estou dizendo. Mas quando você é cortado pela graça, os segredos de Deus são todos abertos à sua vida. Deus, amados, quer lhe revelar coisas sempre mais profundas, coisas maiores, né? Aquilo que estava guardado em silêncio é revelado quando a graça chega à sua vida. Diga glória a Deus, diga a graça chegou à minha vida. Diga, o que estava oculto está sendo revelado. Romanos 10, 3 diz: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então, o que nós fazemos aqui no nosso ministério? Nós não fazemos como aqueles que não se sujeitam à justiça de Deus, à palavra de Deus, à revelação de Deus. Nós nos sujeitamos totalmente àquilo que Deus diz. Até nós temos um jargão aqui que diz assim: se está na Bíblia, nós cremos. Então, isso aqui é cristianismo, é você crer, é você não duvidar, não discutir com Deus. Então, eu quero ir agora à verdade da palavra, porque o que importa nesse ministério é aquilo que Deus diz. Não é aquilo que a religião diz, não é aquilo que a teologia tradicional diz, mas aquilo que Deus diz. Então vamos lá, quem está acordado diga amém. Agora aperta o cinto, porque agora vem comida boa. Eu fiz uma introdução aqui para você entender que é mistério. O que nós vamos tratar deixou de ser mistério para o nosso ministério, porque aprove a Deus trazer a sabedoria predestinada ao nosso conhecimento, para guiar as nossas vidas. Então, a primeira coisa que você tem que aprender é que Deus nos escolheu e nos predestinou antes da fundação do mundo. Tem que aprender isso. Romanos 8, 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, parênteses, antemão é uma expressão que pode vir em outras passagens, como antes da fundação do mundo, ou antes dos tempos eternos. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o primogênito porque ele nos predestinou entre muitos irmãos, que é o grupo que forma a sua igreja. Ele nos escolheu
porque o nosso nome já estava no livro da vida. Ele diz em Apocalipse 3:5, o vencedor será assim chamado, será assim vestido de vestiduras brancas e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Digo, meu nome está no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Veja em Apocalipse 13:8. E adorá-la-ão, está falando de quem vai adorar o capeta, a besta. Todos os que habitam sobre a terra. Todos, bispa. Não, amados, leia o resto. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, tanto a provisão para nós, o Cordeiro, já estava preparado desde antes da fundação do mundo, como o nosso nome já está no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Então, nós viemos à terra por Deus e para Deus. Ele não pegou um filho do diabo e transformou em um filho de Deus. Quem nasce ovelha, morre ovelha. Quem nasce lobo, morre lobo. Deus não pega um lobo e transforma em ovelha. Assim também ele não pega uma ovelha e de um jeito essa ovelha vira lobo. Não existe isso. São duas sementes sobre a terra. Nós somos de Deus, viemos por Deus e estamos aqui para Deus. Em Gálatas 4:6 ele diz, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo, que clama, Abba Pai, querido Pai. Então, você sempre foi filho de Deus. Você foi predestinado desde antes da fundação do mundo. Diga, eu sempre fui filho. Diga, eu fui predestinado antes da fundação do mundo. João 15:16 diz, não fostes vós que me escolhestes a mim. Você achou que você que tinha ido para uma igreja, que tinha aceitado Jesus? Isso não existe. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Diga glória a Deus. Diga, foi Ele que me escolheu. Salmo 58:3. Desviam-se os ímpios. Você não é ímpio, você é filho. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Veja, o ímpio, desde a concepção, já é ímpio. Na maternidade, quando a enfermeira pega lá um ímpio, aquele ímpio já está desviado. Já se desvia, olha só, já se desencaminha. Desde a concepção, já nasce desencaminhado, já nasce, né? Proferindo mentiras. Aqui não sabe falar ainda, mas quando falar vai mentir. Ô Jesus, não é ô Jesus, é real, é a soberania de Deus. O ímpio desde a concepção já é desviado. Mas quando a enfermeira pega uma ovelha, amados, aquele lá já é predestinado para a salvação. Um dia terá um encontro com Cristo. Por isso é que você nunca poderia estar num centro de macumba. É por isso que você nunca permaneceria na Igreja Católica Romana sendo enganado por 250 papas ao longo da história. É por isso que você não permaneceu na magia, na Rosa Cruz, na Seixonoye. Você não permaneceu porque você era predestinado desde antes da fundação do mundo para Ele. Efésios 1:3-5 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Diga, eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Você conhecendo essas doutrinas, você vai tomando posse e parte dessas grandes bênçãos. Próximo. Assim como nos escolheu nele, quando, igreja, você foi escolhido? Quando? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, nos predestinou para Ele. Você poderia ser do diabo? Não, Ele já lhe predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui não diz segundo o nosso livre-arbítrio, é que nós somos de Jesus. Não, aqui diz que foi a vontade de Deus, a vontade boa de um Deus soberano, foi que nos escolheu. Amém?
Então, amado, ouça, você está aqui por vontade de Deus. Na internet, quem está ouvindo e recebendo esta palavra está por vontade de Deus. E você estará na eternidade por vontade e soberania de Deus. Nós somos eleitos por Deus. Ele nos selou. Ninguém tira este selo. Diga graças a Deus. Bispo, o que é essa eleição? Porque é predestinação e eleição. Em alguns momentos está escrito eleito, em algumas passagens bíblicas. Eleição é a escolha, é a chamada, é a vontade divina. Na eleição não há mérito humano, não há livre-arbítrio, não há livre escolha. Nenhum homem mereceria a salvação. Tudo foi feito, determinado, predestinado, desde antes da fundação do mundo, por Deus. Tudo foi feito por Ele. Amém? E isso aconteceu antes do primeiro homem receber um corpo de carne. Tudo foi feito quando os nossos espíritos foram criados, antes da fundação do mundo, à imagem e semelhança de Deus. Então, eleição ou predestinação não é um processo que vai acontecendo gradativamente. Eleição é um plano eterno de Deus na nossa vida. Deus elegeu, Deus escolheu. Tem que acontecer aquilo que Deus pré-ordenou, aquilo que Deus predestinou. Volte lá no versículo 4 que diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. No grego, ágios. Para sermos respeitados, para sermos consagrados. O Senhor nos escolheu para sermos dedicados a Ele, separados, consagrados a Deus. E para sermos irrepreensível. Então veja, quando você chegou a esta terra, você já era escolhido de Deus. Quando você chegou a esta terra, você já era separado para Deus. Você já tinha uma marca que você seria de Deus. Você já chegou aqui dedicado para Deus, consagrado para Deus. Alguns dos irmãos aqui foram da macumba pesada, da quimbanda, da umbanda, do espiritismo. Matava bicho, bebia o sangue, andava em catacumbas de cemitério. Amados, algumas pessoas aqui foram de seitas diabólicas. Mas estes irmãos não eram de lá. Por isso não podiam ficar lá. E tem experiências de pessoas cristãs que estiveram nesses lugares. E quando baixava lá os demônios, alguém dizia assim: nesse aí não baixa. Nesse aí não dá para tocar. Quantas experiências dentro de centros de macumbas, onde nós ouvimos pessoas dizerem que, falavam assim: tem um homem de branco, tem alguém de branco do lado desta pessoa. Este que estava de branco do meu lado, quando nós nem imaginávamos, era o mesmo que passeava na fornalha acesa com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Era aquele que estava na cova dos leões com Daniel. Amado, você sempre foi de Deus, Deus sempre lhe guardou. Aquilo que você tem hoje é porque estava no controle de Deus. Ou você nunca se perguntou como eu escapei daquele acidente? Amém, irmão Antônio? Ou você nunca se perguntou: por que comigo não aconteceu? Aconteceu com todo mundo. Por que eu não pisei fora daquela linha tão tênue? Por que eu fui poupado? Eu já perguntei isso milhares de vezes antes de conhecer esta revelação. Porque agora o Senhor lhe responde, como me respondeu: porque você sempre foi minha, você sempre foi meu. Você estava espiritualmente morto e morto em delitos e pecados, mas eu já tinha uma marca colocado na sua vida. E quando você chegou a esta terra, você já chegou separado para mim, consagrado para mim. Amém? Você foi, olha só, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, separados, consagrados, irrepreensíveis perante ele. Irrepreensíveis, do grego amomos, sem mácula, sem culpa. Deus tiraria sim a nossa culpa através do sangue derramado na cruz do Calvário. Quando Deus lhe olha,
perante Ele, na visão, na avaliação de Deus, você não tem culpa, você é um santo. Amém? Amado, não lute contra Deus, não. Aceite o que Deus está lhe revelando. 1 de Pedro 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus. Pedro não era papa. Ele nunca se intitulou papa. Esperaram ele morrer para usarem Pedro. Ele mesmo sabia o que ele era. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então veja, a nossa chamada, a nossa eleição veio pela presciência, veio pela prognose de Deus, pela determinação divina. Não é como a lei diz, que Deus sabia quem ia lá na frente ter um encontro com Ele. Não, Deus não é um Deus mágico de bola de cristal com uma tenda. Deus não sabia lá atrás quem lá na frente seria dele. Deus determinou lá atrás quem lá na frente teria um encontro com Ele. Isto é determinação. Mesmo que nós não soubéssemos, Ele já havia determinado o que aconteceria. Por quê, bispo? Porque Deus é soberano. Tudo estava determinado em termos espirituais. Se você acredita que é vontade do homem que decide, o homem que escolhe, o homem que aceita, o homem que rejeita, que o homem tem livre-arbítrio, que o homem tem a última palavra, desculpa, amado, mas isso é demoníaco. Está fora da Bíblia Sagrada. Nenhum homem por si só pode escolher a Deus. Veja a condição do homem sem Cristo em Romanos 3,10. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Então, se não há justo, eu não posso conhecer a justiça se eu não sou justa. Sem Cristo, ninguém pode ir a Cristo. Efésios 2:1. Ele vos deu vida. Como é que nós estávamos antes de Jesus vir à nossa vida? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O morto pode escolher alguma coisa? O morto tem opção? Amado, o morto não escolhe nem a roupa que ele vai ser enterrado. Só se ele deixar escrito. E mesmo assim alguém pode contrariar e ele não pode falar nada. 2 Timóteo 1:9. Que nos salvou, olha, Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Foi Ele. Não fui eu que fui correndo, Jesus, eu te aceito, eu te dou uma chance. Não. Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras. Não foi o que eu fiz ou deixei de fazer, nem você. Mas conforme a sua... Olha, leia comigo agora. Conforme a sua própria determinação e lei. Sacrifício. Não. Sua determinação e graça. Que nos foi dada em Cristo Jesus, igreja, antes dos tempos eternos. Diga determinação. Diga graça. Isso era um mistério. Agora você sabe que você está em Cristo porque Ele determinou que você seria dele e estaria nele. Amado, ouça, o seu testemunho tem que mudar. Tem que mudar a partir deste conhecimento. Você não pode mais dizer, lá quando eu aceitei Jesus. Que aceitou Jesus? O quê, menino? Você não aceitou Jesus, foi Ele que lhe aceitou. Com todos os seus defeitos, problemas, mazelas, morto e morta em delitos e pecados, Ele que aceitou. Amém? Então não diga nunca mais, quando eu aceitei Jesus em 1812. Não. Foi Ele que lhe escolheu, Ele lhe elegeu, Ele lhe predestinou, Ele lhe chamou, Ele lhe salvou. E pela sua determinação, pela determinação de Deus, você está aqui esta noite. Amém? E se você está crendo, é porque você é um predestinado. Só os predestinados podem crer em Deus. Só os predestinados podem identificar a voz dele. Efésios 4:1 diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. Por que você tem que andar de modo digno? Porque você tem uma vocação. Quem te deu essa vocação? O Senhor. Andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Você foi chamado. Está vendo como você foi chamado?
Você foi chamado. Deus usou alguém, Deus usou um caminho, Deus usou um CD, Deus usou uma pregação, Deus usou um abençoado, Deus usou, eu não sei o que, mas você foi chamado. Você foi vocacionado por Deus para ser salvo, para ser um cristão. Você foi vocacionado para ser crente. Você não escolheu isso. Você foi vocacionado por Jesus. Amém? Então, amados, por nós mesmos, vamos falar sério, vai. Por nós mesmos, nós estaríamos bem longe desta igreja. Pela nossa carne, nenhum de nós estaria aqui. Nós estaríamos todos no mundão, se nós não fôssemos predestinados para tão grande salvação. É ou não é verdade? Olha quantos jovens aqui. Por que esses estão aqui e um monte estão no mundão? Porque esses são predestinados desde antes da fundação do mundo. E por isso são vocacionados por Deus para serem santos e irrepreensíveis. Amém? João 6,44. Ninguém pode vir a mim. Ninguém pode vir. Então não é pelo querer do homem. Se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Esse texto em inglês é maravilhoso. Porque tem muitas traduções, Cris, você pode ver aí na Bíblia em inglês, tem muitas traduções que diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É assim, não entrar dentro, não arrastar, não fazer uma obra primeiro dentro da pessoa para ela vir. Então sempre tem uma ação primeiro de dentro para fora. E eu o ressuscitarei no último dia. Que coisa tremenda, não é? Versículo 65. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. O Pai concedeu lá na criação, antes da fundação do mundo, antes de nós nascermos, nós já tínhamos o selo da vitória. Então, amado, você está predestinado a ser um vencedor. Se até hoje você não venceu, saiba que você tem a marca da vitória. E talvez você precisasse deste conhecimento para se posicionar como um escolhido de Deus nesta terra. Segundo aos Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Diga, eu sou amado pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Amado, escolheu para quê? Para a salvação. Diga, Deus me escolheu para a salvação. Deus poderia escolher você para a salvação e você não ser salvo? Não, Deus é soberano. Deus é o Todo-Poderoso. Quem jamais resistiu à sua vontade? Ninguém. Se Deus escolheu você para ser salvo, você tinha que ser salvo. Diga, eu sou um predestinado. Diga, eu sou escolhido por Deus. Diga, para a salvação. Então, tudo na sua vida começou com um decreto de Deus. Ninguém pode vir se o Pai não o trouxer. Se o Pai não fizer uma obra por dentro. Se o Pai não arrastar. Se o Pai não inclinar o coração. Se o Pai não mudar os pensamentos. Amado, ninguém entrou uma vez na igreja porque quis. Bispo, mas eu fui com as minhas próprias pernas. Eu é que quis. Antes, Deus arrastou o seu coração, mudou a sua mente, colocou o querer para que ele pudesse realizar tão grande salvação. Amém? Romanos 9:20 diz, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Nós somos feitos por Deus. Fomos feitos por Deus. E portanto eu não tenho que discutir com Deus, nem você. Amém? Isaías 29:16. Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra disseste ao seu artífice, ele não me fez. E a coisa feita dissesse ao seu oleiro, ele nada sabe. Amado, quem diz que é por livre-arbítrio, está dizendo que Deus nada sabe. Quem diz que é por livre-arbítrio, que aceitou Jesus, que deu uma chance para Jesus, que escolheu ser salvo, está se colocando no mesmo nível do oleiro. O barro e o oleiro estão se colocando no mesmo nível. Estão chamando Deus de mentiroso. Romanos 9:21-24. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Tem ou não tem direito? Tem ou não tem? Deus tem ou não tem direito? Sobre a massa, sobre o homem. Para do mesmo barro fazer um vaso para a honra
e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Louvado seja Deus, você é um vaso de misericórdia. Diga, eu sou um vaso de misericórdia. Diga, para manifestar a glória de Deus. Diga, eu fui criado antes da fundação do mundo, como um vaso de honra, de misericórdia, para manifestar a glória de Deus. Então a nossa chegada aqui nesta terra, ela já vinha com um selo: predestinado, eleito, escolhido, chamado, santo, irrepreensível. Amém? Isso é uma injustiça, porque alguns vão falar, mas espera aí, bispo, tem vaso de ira que vai se perder, que vai para o inferno, e eu aqui, na boa, vou para o céu. Isso não é uma injustiça de Deus? Vamos para o versículo 14, rápido. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Responda você. Responda. A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Então, nada de Deus para salvação é vinculado ao caráter humano, amado. Porque nós é que temos uma justiça que é trapo de imundície. Nós é que achamos, isso é certo, isso não seria certo, isso seria bom. Se Deus fizesse assim, mas Deus não poderia. Como Deus não poderia? Você já viu o objeto falando com quem o fez? Você já viu o barro falando com o oleiro? Não poderia. Poderia. Pôde, ele fez, ele é Deus, ele é soberano, ele é o Senhor, ele é o Criador, ele determinou todas essas coisas. 1 de Pedro 1, 18 a 20 diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Veja, o nosso procedimento antes de Cristo da salvação era fútil. Que os vossos pais vos legaram na carne, é o que a gente recebe, futilidade, coisa que não aproveita, que não salva. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido com efeito, olha o sangue de Cristo quando foi conhecido, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então o cordeiro, Jesus Cristo, já dentro da onisciência de Deus, desde antes da fundação do mundo, já tinha a sua morte determinada, para que pelo seu sangue nós fôssemos comprados do diabo, resgatados do império das trevas. Apocalipse 3:8, volta lá. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. A pessoa tem tanto medo quando a igreja for embora. Quem vai ficar aqui? Quem que vai adorar a besta? Quem que vai ser marcado com 666? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, foi. A provisão, a determinação de Deus já existia. A provisão para o pecado do homem, para que nós fôssemos justificados. Amém? Então assim, quem é que vai adorar a besta? Quem é do diabo. Você está entendendo? Amém? Outra semente, os filhos da perdição, os vasos de ira. Quem não tem o nome no livro da vida, esses vão adorar o diabo, vão adorar a besta. Agora, você tem o seu nome no livro da vida. Foi o Pai que lhe trouxe. Diga glória a Deus. Então a predestinação é a mente divina. É aquilo que a mente divina determinou soberanamente. Tudo que tem que ocorrer na nossa vida e no tempo de Deus. Amém? Romanos 36 diz assim. E aos que predestinou, 30. Romanos 8:30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, tornou justo, salvou, regenerou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui está a nossa segurança, aqui estão as nossas raízes. Quem foi predestinado desde antes da fundação do mundo foi chamado. E quem foi chamado por Deus, vocacionado para ser santo e irrepreensível, isto acontece através da salvação, quem foi chamado foi justificado.
E quem foi justificado, foi glorificado. A obra é feita completa por Cristo. Amém. Amós 3:2 diz: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Veja, de todas as famílias da terra, Deus escolheu alguns. E aqueles que Ele escolhe, que são dele, têm que ser santos e irrepreensíveis. Porque se não andarem em santidade e irrepreensibilidade, tem disciplina, correção e açoite, lógico. Jeremias 1:5, e nós amamos esta palavra. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Não tinha forma. Você não tinha forma no ventre da sua mãe. E o Senhor já lhe conhecia. Se você não tinha forma, o que você era? Somente um espírito. Obrigada, Isaías. Cadê o Isaías? Que é voz firme, convicta. Isto aí que é necessário à igreja de Cristo na terra. Parabéns, meu amado. Se você não tinha forma no ventre materno, mas você já existia, o que seu já existia? O seu espírito. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Quando Deus te conheceu? Antes da fundação do mundo, quando Ele criou o seu e o meu espírito. E antes que saísses da madre, te consagrei. O que é consagrar? Te separei, te chamei, te vocacionei e te constituí. No caso de Jeremias, já estava definido que ele seria um profeta às nações. Você também já foi vocacionado por Deus. Jó 38, 4-7. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus rejubilavam com os anjos que cantavam quando Deus criava todas as coisas. Você é filho de Deus? Então você estava lá, eu estava lá, estávamos todos rejubilando na criação, glorificando a Deus por coisas tão belas, tão maravilhosas. Amados, todos nós que estamos aqui esta noite, aqueles que estão pela internet, nós estávamos lá, nessa festa que está citada aqui em Jó, capítulo 38, versículo 7. Quem estava cantando conosco, ou quem estavam lá cantando conosco, eram os anjos, porque estrelas não cantam. Os anjos estavam cantando. Você estava lá, e por isso é que você está aqui hoje. Você estava lá, e por isso você está crendo nesta palavra hoje. Versículo 21. Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Quantos dias você tem de existência? Na carne você sabe bem, dia, mês e ano e talvez hora em que você nasceu. Mas no espírito, é muito grande o número dos teus dias. É tão grande quanto o número dos meus dias e de todos os filhos de Deus que foram criados antes da fundação do mundo. Esta convicção só o Espírito Santo de Deus pode dar. Jó 10, 11, 12. De pele e carne me vestiste. Presta atenção. De pele e carne me vestiste. De pele e carne me vestiste. Ora, me vestiu o quê? Quem eu sou? Se Deus me deu um corpo, uma pele, uma carne, de ossos e tendões me entreteceste. De pele e carne me vestiste. Deus vestiu o quê, meu? Quem eu sou? Eu sou um espírito predestinado por Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. A minha verdadeira identidade é espiritual. E Deus então me dá um corpo para guardar-me, para guardar o meu espírito. E olha o que ele diz no versículo seguinte: vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Mim é quem? Meu espírito. Que cuidado Deus teve para guardar o meu espírito? Providenciando para mim um corpo de carne, Jeremias. É isso mesmo. O cuidado de Deus foi tão grande que Ele lhe deu um corpo para abrigar aquilo que você tem de
mais precioso, que é a verdadeira identidade sua, que é a essência do que você é, que é a imagem e semelhança do Todo-Poderoso, que é o seu espírito. Amém? Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Me dê um sinal que você está vibrando como eu estou vibrando com esta palavra. Primeiro aos Coríntios 13:12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Você esta noite está conhecendo um pouco de como realmente Deus lhe vê, de como realmente Deus lhe conhece. Antigamente, quando nós não tínhamos essa revelação, a gente era embaçado, era nebuloso. Quem eu sou? Quem é Deus? O que eu estou fazendo aqui? Eu não enxergo. A lei embaça tudo. A religião embaralha a vista, você não sabe nada. Mas a revelação, a sã doutrina, a palavra predestinada de sabedoria, os mistérios que estão sendo revelados, vão desembaçando, amado. E nós vamos começando a enxergar como verdadeiramente as coisas são, como verdadeiramente Deus nos vê. Mas vai ter um dia que nós vamos vê-lo face a face. Nós vamos enxergar tudo nitidamente, porque não teremos mais esta carne para nos atrapalhar. Então, até hoje, eu sei que para alguns aqui deve ter sido muito obscuro. Deve ter sido talvez um quebra-cabeça, não é, Marco? Quem andou por muitos lugares, fica um monte de peças e a gente não sabe encaixar essas peças. Mas hoje Deus lhe revela mistérios. Mistérios que estavam ocultos, mas Ele te ama tanto. Ele quer ver você viver uma vida tão plena, tão feliz, tão realizada. Ele quer usar a sua vida nesta terra, que Ele está lhe revelando mistérios, segredos do seu coração. Amém? E você já sabe que salvação não é mérito nosso, não é um mérito humano. Daniel 12, 1, 2 e 10. Aí eu tinha tanto, pastora Silmara, mas você vai ter que tocar e a gente vai ter que orar. Daniel 12, 1, 2 e 10 diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado e inscrito no livro. Se o seu nome está no livro da vida, não importa se venham tempos difíceis, piores ainda, você vai ser salvo, você vai ser poupado. Muitos dos que dormem no pó, agora veja essa revelação, muitos que dormem no pó, mortos, ressuscitarão. E agora? Uns para a vida eterna, quem vai estar lá? E outros para a vergonha e horror eterno. Quer dizer que há duas sementes nesta terra. Os vasos de honra, de misericórdia, vão ressuscitar para a vida eterna. Eu estarei lá e você também. Mas os vasos de desonra, os ímpios, o joio, o lobo, o filho da perdição, vai ressuscitar para vergonha e horror eterno. Versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos, os ímpios, procederão perversamente. Eles não vão mudar, amados. E nenhum deles entenderá. Eles não podem entender. Eles não podem ter essa revelação. Eles não podem enxergar. Mas os sábios, aleluia, os sábios entenderão. Diga glória a Deus. Diga, eu sou sábio, porque eu estou entendendo tudo. Efésios 5:25. Aqui vem uma revelação tremenda. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Marido tem que se entregar pela sua esposa, tem que dar a vida por ela. Mas vamos ficar com o que diz a igreja e Cristo, né? Assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por... Cristo se entregou pela igreja, pela sua igreja. Ele não se entregou pelos filhos do diabo. Mateus 1:21 diz: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Veja que revelação você está tendo. Porque ele, Jesus,
salvará o seu povo dos pecados deles. Ele não veio salvar toda a humanidade, ele veio salvar o seu povo. Quem é que é povo de Deus? Os eleitos, os predestinados para ele, amado. Esses são o seu povo que ele veio salvar dos pecados. Glória a Deus, diga, eu sou o povo dele. João 10:11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, não é pelos lobos, nem pelos cabritos. Mateus 25, 31, 34, 41. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, vinde abençoados, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando Deus criou o seu espírito, Ele já preparou um reino para você. Já está preparado, amém? Vai chegar um dia que você vai estar à direita de Jesus e Ele vai dizer: vinde, benditos, vinde para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, amém? 41, e aqui está o divisor de águas. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Isso não tem nada a ver com você nem comigo, meu amado. Malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo. Não é preparado para você, preparado para o diabo e seus anjos. Então este ministério, pela palavra, prova quem está à direita de Deus e quem está à esquerda. Esta palavra manifesta quem foi predestinado para a salvação e quem é destinado à perdição. Fogo eterno não é para os filhos de Deus, é para o diabo, seus anjos e todos que forem colocados à esquerda de Jesus, que ele vai dizer: malditos, apartai-vos. E entre eles vão existir um monte de pessoas dizendo: mas no teu nome expulsamos demônios, no teu nome fizemos curas, sinais, prodígios. Ele diz: malditos, vai para o fogo eterno, nunca vos conheci. Não são para a salvação. Fizeram prodígios da mentira, porque o diabo se transforma até em anjo de luz, para, se possível, enganar os próprios eleitos. Voltamos ao 34 e encerramos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Você vai estar à direita de Jesus? Ai, aleluia. Você vai ouvir isto. Nós vamos nos lembrar quando estivermos lá, viu? Todos juntos. Olhe para mim quando você estiver lá. Amém? Nós vamos dizer: lembra daquela quinta-feira que Deus nos lembrou? E agora Ele está dizendo isto: vinde, benditos, vinde abençoados, vinde eleitos, vinde escolhidos, vinde amados de Deus, vinde, não é fora, é vinde, não é? Vinde, entrai, não é sair, entrai na posse. Agora nós vislumbramos coisas deste reino que o Senhor nos permite usufruir em vida. Mas vai chegar um dia que a gente vai entrar de fato na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Isto que nós pregamos é exatamente o que o apóstolo Paulo pregou. Que é exatamente o que a reforma de 1525 também pregou. Não é invenção, amados. É desígnio de Deus. É decreto de Deus. Quem sair daqui hoje absolutamente convencido destas verdades, é porque é salvo. É porque é ovelha, é porque é trigo. É porque é vaso de misericórdia preparado desde antes da fundação do mundo para a glória de Deus. Esta graça, e só esta graça, nos dá a segurança da obra de Cristo na nossa vida.
Eu tenho certeza da obra de Cristo na minha vida. Você tem certeza da obra de Cristo na sua vida? Tudo que eu lhe mostrei aqui está no livro sagrado. Tudo que eu lhe mostrei está na Bíblia Sagrada. Portanto, acredite nestas verdades. Porque Ele falou nesta noite para os experimentados, para os maduros, não para neófitos, mas que Ele falou, Ele falou. Então curve a sua cabeça, vamos falar com Ele encerrando o culto. Deus eterno, Deus amado, Deus todo-poderoso. Que importância tem para nós, Senhor, conhecer a verdade, Jesus. Como acerta coisas dentro da nossa mente, no nosso coração. Como nos faz entender, Jesus, tantos fatos da nossa vida, Senhor. Como nos prepara para vivermos, Senhor, por cabeça nesta terra. Por cima e não por baixo. Para ter para emprestar e não tomar emprestado. Ó Jesus, para levantarmos a cabeça e vivermos como filhos do Rei nesta terra. Como sacerdotes reais. Esta noite, Senhor, eu sei que escamas caíram dos olhos, véus foram arrancados do coração, e agora, Senhor, muitos testemunhos vão ser mudados, Jesus. Muitas coisas vão começar a acontecer, porque junto com a palavra vem os teus sinais, Senhor. Então, Pai, mostra a direção para cada predestinado. Mostra o que Tu tens para cada vida que já veio a esta terra com o selo da vitória, Jesus. Mostra pela palavra, pela pregação, por sonho, por visão. Manda um anjo. Se alguém não entender, Senhor, coloca uma placa bem grande. Não sei o que Tu podes fazer para cada filho sair da mesmice, Senhor, da mediocridade. Entender que é valoroso para Ti, que não está aqui, Senhor, passando em brancas nuvens, mas tem um desígnio, tem um propósito, tem um plano divino para cumprir nesta terra, Jesus. E o plano começa, Pai, antes da fundação do mundo, Senhor. E ele se manifesta, Jesus, verdadeiramente, quando somos salvos. E por isso, nós temos que usufruir, Jesus, deste plano em vida. Pai amado, Pai bendito, fala a cada coração dos Teus filhos predestinados, os que têm o selo, a marca da vitória. Que daqui, Senhor, só para a glória, Jesus. Não há retrocesso, não há volta. Mas precisa cada um entender qual é o plano, qual é o projeto que Tu tens. Não é um projeto que cada um de nós tem, Senhor. O nosso projeto não leva muito longe, não. O que Tu tens. Porque nós só seremos felizes quando nós estivermos no que Tu tens para nós. No centro da Tua vontade, Jesus. Aí nós vamos descobrir a verdadeira alegria de viver. O verdadeiro sentido da vida. Ó Deus, nós vamos dar valor ao bem mais precioso que Tu nos deste, a nossa vida, Senhor. Ó Deus, segue esta palavra de sinais. Eu sei que Tu vais sinalizar coisas tão grandes, que talvez o Senhor mude até o rumo de algumas vidas, Jesus, que ouviram esta palavra. Mas que assim seja, porque aí, Senhor, deixará de haver tropeços, derrotas, quando cada filho seguir o rumo que Tu determinaste lá atrás. Porque não convém, Senhor, lutarmos contigo, Jesus. Nós só perdemos, nos ferimos, te entristecemos e nos entristecemos. Então que hoje haja um basta para uma vida contrária aos Teus propósitos, Jesus. Mostra o Teu caminho dia após dia e faz-nos andar por ele. Em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja diga amém. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos cantar essa música que o pastor está solando? Vamos? Aleluia. Esta música diz que ninguém pode impedir a mão de Deus.
Você foi parar onde você foi parar, mas o Senhor foi te buscar onde você estava. Porque ninguém pode impedir a mão de Deus. Amém? Vamos cantar, Regina, abençoada, esta música? Vamos lá. Pastor Maurício, vem aqui. Queria chamar o pastor Bill, nós vamos orar por ele, aniversariante do dia. Meu irmão querido, careca. Como ele é careca, nós determinamos que ele é o mais velho da casa. Amém. Mas ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir a mão de Deus. Olha que declaração. Ninguém pode impedir o seu agir. Vamos todos dizer isso, vamos. Seu propósito Ele cumprirá em mim. Tudo que planejou Você sabia que ele fará? Olha que lindo. Os teus olhos viram-me ainda informe. Ele viu o teu espírito. Me formaste, Diga. eu pertenço a ti. E na sombra da tua mão me Você está escondeste. escondidinho na E me sombra. deste esta voz para cantar. Vamos cantar. Eu te louvarei, porque de um modo maravilhoso fui formado. Cumpre em mim o teu querer. Só para quem tem Eu coragem. te louvarei, porque de um modo maravilhoso fui formado. Só os corajosos. Cumpre em mim o teu querer. Cantarei a ti enquanto eu viver. Então vamos fazer isso. Começando já. Vamos lá, declare. Ninguém pode impedir a mão de Deus. Descanse. Ninguém pode impedir o seu agir. O seu propósito Ele cumprirá em mim. Tudo que planejou Ele fará. Os teus olhos viram-me ainda em Agora você sabe que ele viu o seu espírito. Me formaste, eu pertenço a ti. E na sombra da tua mão me escondeste. E me deste
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Tem um predestinado aí, bispo, do seu lado. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos orar então pelos aniversariantes. Amém. Desta noite. Pelo pastor Bill. Quem mais faz aniversário? Diaconisa Silva Sabia. Doutora Maria Elisa. E Marcão. Marcão. E ontem foi a nossa diaconisa Rejane, que eu sei. Quem Amém. fez aniversário essa semana, levante sua mão aí. O bispo vai mandar uma palavra de vitória, jogar virtude sobre a sua vida. Amém. Você tem a marca da vitória, não é? O selo da vitória. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse momento em que mais uma vez falamos contigo, te damos graças, te damos glórias, ó Deus, por esta noite, por esse culto e pelos aniversariantes, ó Pai, por esses espíritos predestinados desde antes da fundação do mundo para o louvor da tua glória. Te louvamos pela vida do pastor Bill, pela Amém, diaconisa Jesus. Silvia Sabia, Sim, Senhor. pela doutora Maria Elisa, pela Sim. vida do nosso irmão Marcos Amém. Rocha. Glória a Deus. Declaramos, ó Pai, sobre eles as Sim, mais ricas bênçãos. Glória a Ti. Declaramos, ó Pai, que este ano que agora se inicia será o melhor, ó Pai. Amém, E Senhor. todos verão a grande obra que Tu fizeste Eu na vida creio, deles todos. Senhor. Aonde quer que estiverem, Jesus, na sua vida profissional, na sua Sim. vida sentimental, Amém. Deus na igreja, Sim, ó Deus, Senhor. tudo irá bem, Jesus. Amém, Senhor. Serão bem-aventurados, ó Glória a Pai, Deus, eu porque a creio. Tua palavra nos autoriza a dizer Amém, que assim Jesus. será, ó Pai. Amém. E nós recebemos com ações de graças, Amém. vidas Glória tão a Deus. preciosas, ó Amém, Pai, Jesus. na nossa igreja. E declaramos, ó Pai, o melhor de Ti Em nome de Jesus. em todas as áreas Sim, das suas Senhor. vidas. Oramos em Amém, nome de Pai. Jesus para a glória de Deus. Amém. E aqueles que amam os aniversariantes digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Depois Graças você a dê um Deus. abraço nos aniversariantes que estão aqui hoje. Amém. Tá bem? Domingo tem muito mais revelação. Você sentiu por hoje o que vem pela frente, não é? Amém. Amém, bispo. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E os que recebem esta palavra em seu coração digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, até internautas. domingo. Dá um abraço no seu Glória a irmão. Deus. Diga, ai, que bom, nós somos a turma da direita de Jesus. Amém. Aí sim. Graças a Deus, amém. Vocês podem tocar alguma coisa animada para a gente encerrar o culto? Vamos lá.